Olá, bem-vindos ao CRE Digital. Hoje abordaremos o capítulo 26 do livro Fonte Viva, livro escrito pelo Espírito Emmanuel através de psicografia de Chico Xavier. O título é Obreiro Sem Fé. Emmanuel inicia com uma passagem do Evangelho de Tiago que diz: E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Nesse capítulo, Tiago pergunta: de que adianta encontrar uma pessoa necessitada se eu não vou ajudá-la? De que adianta cruzar com alguém que precise de roupas ou da alimentação do dia a dia e eu simplesmente cumprimento e continuo a minha caminhada? De que adiantou esse contato? De que adiantou essa oportunidade? E Tiago diz que assim também é a fé que por si só, se não for acompanhada de obras, é uma fé morta. É como se fosse uma fé inoperante, uma fé que não se faz valer. Se pudermos entender que a gente veio para este planeta para evoluir e que essa evolução pessoal significa um movimento interno em cada um de nós, fica mais fácil entendermos Tiago. Ou seja, eu sou responsável pela minha própria evolução, mas todos aqueles que fazem parte do meu caminho, de alguma maneira estão servindo as minhas obras. E num mundo que já não é mais primitivo, onde a gente não vive mais apenas sob a força do instinto de pegar para mim, instinto de sobrevivência, já somos capazes de entender que o outro é uma extensão de quem eu sou. Emmanuel nos traz uma visão um pouco diferente do mesmo assunto. Ele traz um ângulo um pouco diferente da visão de Tiago. Eu diria que mais próxima dos nossos dias. É uma coisa um pouco diferente. Não é a fé sem obras, mas a postura daquele que tem a obra, mas sem fé, do obreiro sem fé. Aquele que se engaja em obras, mas não carrega a fé necessária para continuar as suas obras. Ele inicia o capítulo dizendo que em todos os lugares podemos ver esse obreiro sem fé, que ele está por aí em todos os cantos, espalhando inquietação, desânimo, coisas negativas. Ele fala daqueles que iniciam um processo, um empreendimento de caridade, por exemplo, mas abandona isso por alguma desculpa, ou até de outra forma ele tenta se manter apenas para mostrar que está fazendo caridade. E aí a gente sabe que é só vaidade, né? Mas em algum momento ele vai se fazer pessimista, ele vai achar que está perdendo tempo, ou então vai achar que nem merece uma posição de ajudar alguém. Para nos aprofundarmos um pouco mais nesse assunto, vamos até Allan Kardec. Quando na questão 132 do Livro dos Espíritos ele pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E ele obtém como resposta, primeiro, o aprendizado, seja através da dor ou através do amor, seja para reparar débitos de outras vidas ou até para acelerar a evolução quando a gente vem com missão. Aqui a gente pode citar o caso do nosso querido Chico Xavier. Chico psicografou mais de 400 obras e encaminhou todo o recurso a obras de caridade. Outro ponto da questão: cumprir a sua parte na criação, ou seja, o nosso próprio desenvolvimento intelectual, aquele que a gente obtém com a nossa busca, estudando, indo atrás de conhecimento, porque através disso é que a gente vai alcançar o desenvolvimento moral. E é isso que se faz importante para a nossa evolução. E por fim, nessa questão, nos melhorando, cuidando do nosso próprio progresso, a gente vai estar meio que atuando na melhora do planeta, da evolução do planeta, da melhora da vibração do planeta. E isso só vai ser possível através das nossas obras. Kardec diz que é assim que o Criador, através das suas leis, faz com que tudo vá se encaixando na natureza. Aliás, é o próprio Livro dos Espíritos que traz as leis morais, leis com as quais devemos nos defrontar se queremos evoluir, se queremos entender o que a gente veio fazer nesse planeta
e se a gente quer entender para onde a gente vai voltar e o que a gente deve levar conosco, nossas obras. Sabe, a última dessas leis, ela fala dos nossos direitos naturais. É a lei da justiça, amor e caridade. Justiça é como que o respeito que a gente deve ter a cada um dos nossos próximos. Amor como forma de desenvolvimento do nosso potencial em servir o nosso próximo. Aliás, aqui eu diria servir inclusive aqueles com os quais a gente tem uma dificuldade um pouco maior. E a caridade que inclui benevolência, indulgência e perdão. Vamos trocar em miúdos? Se a gente buscar a etimologia dessas palavras, a gente vai perceber que benevolência significa bondade de ânimo, ou seja, nos anteciparmos à bondade. Não esperar que alguma coisa aconteça para sermos bons. Indulgência significa disposição para perdoar erros, disposição para perdoar a imperfeição dos outros. E o perdão, se a gente tem a disposição, se a gente começa primeiro trabalhando indulgência, essa disposição a perdoar, o perdão é o mais importante, porque após adquirirmos a disposição, perdoar de fato é a nossa função. Porque aqui a gente não está para julgar, a gente está aqui para aprender a amar, aprender a perdoar. Esse é o ponto básico, se a gente quiser ser um obreiro acreditando nas leis naturais. Kardec explica que o amor e a caridade são como que complementos da lei da justiça. E uma obra com fé consiste em amar o nosso próximo e fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. Aliás, da mesma maneira que a gente gostaria que fosse feita conosco, como o sentido das palavras que Jesus deixou para a gente. Amai-vos uns aos outros como irmãos. É aí que está assentado o ponto de partida para que, quando voltemos ao lar espiritual, levemos uma bagagem de obras baseadas na lei do amor. Um caminho que nos facilita sermos bons obreiros é o de cultuarmos a alegria e a paz interior. Mas como somos treinados desde cedo a achar que a alegria é só um estado passageiro, é como um efeito colateral para pequenas coisas boas, né? Se eu vejo um pôr do sol, se eu vejo um arco-íris, se eu recebo uma mensagem de alguém que eu amo, aí eu me sinto bem, eu me sinto alegre, eu sinto um contentamento, eu elevo as minhas vibrações pessoais. Só que em seguida isso tudo passa. Por quê? Porque não somos treinados a acreditar que a gente pode optar por esse estado de paz e contentamento de maneira perene. A gente apenas permite uma espiadela nessa sensação gostosa. E aí, rapidamente, a gente volta para pensamentos não puros, pensamentos não muito bons. Mas é apenas questão eu diria que questão de treino, questão de opção. Se a gente estiver mal-humorado, se a gente estiver negativo, como aquele obreiro que Emmanuel cita lá no início do capítulo, que não acredita na própria obra, nenhuma dessas experiências vai trazer paz interior, vai trazer alegria. Alegria ela é produzida por um estado vigiado de bem-estar. É por força da nossa vontade. Se é fácil, no mundo de expiação de provas, claro que não é, mas é aí que está o grande lance. Se eu me coloco na posição de vigiar os meus pensamentos, eu vou produzindo esse treinamento que com o tempo me permitirá manter um padrão vibratório elevado. E sabe o que é mais incrível? As obras começam a fazer sentido. Elas começam a nos preencher. Eu deixo de ser o obreiro sem fé, pois não farei alguma coisa apenas porque disseram que eu deveria fazer, mas porque o meu estado interno me pede que eu me envolva, que eu olhe para o meu próximo. E a generosidade vem quando a gente não guarda essa paz só para a gente,
mas quando a gente deixa fluir, fluir através de palavras agradáveis, de afeição, de apreciação do mundo à nossa volta, ou simplesmente através do nosso bom humor. Primeiro, a gente tem que escolher deixar a paz e a alegria serem qualidades na nossa vida. Qualidades que a gente vai nutrir todos os dias, dia a dia. Com paz e alegria, as obras com fé terão um sentido muito maior. Ferramentas para criar essa alegria, essa paz interna? Oração. Também a meditação, mas aqui o nosso foco estará na oração. Por isso, o vigiai e orai. Vigiai os pensamentos trabalhosos e orai para a busca de paz e alegria. Esse duo traz o verdadeiro sentido de nossa base evolucionista por aqui, nesse planetinha tão lindo. Eu vou ficando por aqui e assim eu me despeço agradecendo a sua companhia. Muita paz e muita alegria a todos.